Dubai, a famosa cidade dos sonhos impossíveis. Aquele lugar extravagante onde os arranha-céus parecem arranhar o próprio céu e ilhas artificiais são moldadas em formato de palmeiras. É uma linha do horizonte que parece ter sido desenhada por alguém que considerava as leis da física como uma mera sugestão de rodapé, não é mesmo? Durante décadas, esse milagre arquitetônico no meio do deserto foi vendido ao mundo como futuro absoluto, o ápice da ambição humana. Mas hoje, convido você a me acompanhar nesta investigação para ver o que realmente está acontecendo. Ao caminharmos por essas ruas agora, percebemos que algo não se encaixa. O cenário parece estranho. Os hotéis de luxo já não estão tão cheios, e nos restaurantes mais exclusivos encontramos mesas vazias em pleno sábado à noite. Guindastes de construção civil gigantescos ainda decoram a paisagem urbana, mas se olharmos bem de perto, muitos deles não se moveram um único milímetro há meses. E se conversarmos com quem realmente vive sul rosto por aqui, aquelas pessoas invisíveis que nunca aparecem nos vídeos promocionais saturados de filtros do Instagram, a história revelada é radicalmente diferente. Dubai não está apenas enfrentando uma desaceleração econômica comum. O Emirado está sangrando dinheiro, perdendo reputação e, o que é mais grave, perdendo a ilusão que o mantinha vivo. A cidade mais audaciosa do planeta encara seu julgamento final. Passei 3 semanas infiltrado no coração deste lugar, conversando com camareiras, gerentes de obras e corretores à beira do abismo. O que minhas investigações revelaram não é uma simples oscilação de mercado. Estamos testemunhando o desmantelamento sistemático da promessa fundamental que Dubai fez ao mundo, e isso avança mais rápido do que qualquer autoridade ousa confessar. Os dados reais colidiam de frente com os outdoors brilhantes e as campanhas desesperadas do governo. Deixe-me mostrar o que acontece sobre o capô dessa máquina de luxo. Comecemos pelo pilar central, o setor hoteleiro. Dubai conta hoje com aproximadamente 140 mil quartos de hotel disponíveis. Isso supera a capacidade de Las Vegas e de vários países inteiros. O governo ergueu essa infraestrutura titânica apostando em um crescimento perpétuo que simplesmente parou de responder. No planejamento oficial, a taxa de ocupação deveria girar em torno de 80%. Esse é o número mágico no qual os hotéis começam a gerar lucros astronômicos. No entanto, fontes internas da indústria me confessaram em sigilo que a ocupação média despencou para algo entre 55% e 60%. E quanto aos hotéis de altíssimo luxo de 5 estrelas, na famosa Palm Jumeirah ou no centro da cidade, eles resistem um pouco melhor, alcançando talvez 70% na alta temporada. Mas no restante do ano, o silêncio nos corredores dourados é ensurdecedor. Estaríamos diante do fim desse império de excessos? Deixei mais detalhes documentados no comentário fixado, para quem quiser analisar os dados reais. Mas a verdadeira crise se revela quando voltamos os olhos para os estabelecimentos de 3 e 4 estrelas, que sustentam o verdadeiro fluxo da cidade. Muitos operam hoje com assustadores 40% de capacidade ou menos. Se você entrar no saguão de qualquer hotel numa tarde de terça-feira, verá exatamente o vazio que estou descrevendo. Há visivelmente mais funcionários do que hóspedes circulando. Buffet de café da manhã montados para 200 pessoas recebem apenas 30 clientes. Recepcionistas passam horas olhando para as telas dos celulares, porque não há ninguém para fazer check-in. Um gerente de hotel desabafou comigo sob anonimato, que precisou demitir 25% de sua equipe. Não foi por falta de empenho ou de vontade de trabalhar daquelas pessoas, mas sim porque as finanças do hotel entraram em colapso, com metade dos quartos vazios noite após noite. Outro executivo da área me confessou que seu estabelecimento não registra um único centavo de lucro há 2 anos inteiros. Eles sobrevivem apenas graças à fortuna pessoal de proprietários bilionários e a uma fé cega de que o mercado vai se recuperar. Mas sejamos realistas, esperança não paga a folha de pagamento no final do mês. As estatísticas oficiais de turismo parecem heróicas, apontando mais de 17 milhões de visitantes em 2023. Mas é aí que está o truque oculto nas letras miúdas. O governo contabiliza passageiros em trânsito, conexões rápidas e pessoas que sequer cruzam os portões do aeroporto para a cidade. Afinal, qual é o número real de turistas que dormem nos hotéis e gastam no comércio local? Essa informação permanece sob forte névoa. As autoridades de turismo se recusam terminantemente a divulgar relatórios detalhados. O motivo? Revelar a verdade destruiria a narrativa de sucesso que tentam manter a todo custo. Para piorar, mesmo entre os visitantes reais, o consumo médio despencou de forma assustadora. A torneira do dinheiro está secando rapidamente. Como jornalista, analisei esses dados de forma aprofundada nos links que deixei na descrição do vídeo.
Gerentes de hotéis me confirmaram com grande temor que o valor das diárias médias caiu entre 20% e 30% em comparação com o período anterior à pandemia. Proprietários de restaurantes estão desesperados, realizando promoções agressivas para tentar ocupar pelo menos 2 ou 3 mesas. Até mesmo o gigantesco Dubai Mall, tido como o maior centro de compras do planeta, apresenta um visual desolador em dias de semana. Caminhei por corredores inteiros, observando lojas completamente vazias, onde os atendentes superavam de longe o número de clientes. Sejamos honestos, isso não é o reflexo de uma economia saudável, mas a verdadeira crise existencial está na bolha imobiliária. Durante anos, investidores estrangeiros bilionários injetaram suas fortunas em coberturas luxuosas e vilas exclusivas, tratando o solo de Dubai como uma poupança mágica de rendimento garantido. O esquema funcionou perfeitamente por um tempo. Construtoras enriqueceram e o governo faturou alto em taxas, mas a realidade bateu à porta. O mercado imobiliário construiu em excesso por anos, lançando novos empreendimentos em um ritmo muito superior à demanda real. O resultado atual é assustador. Existem bairros inteiros repletos de arranha-céus recém-inaugurados, onde mais da metade dos apartamentos está vazia. Não estão para alugar ou vender, estão simplesmente abandonados ao silêncio. As grandes incorporadoras ergueram esses gigantes de concreto, assumindo que o fluxo de investidores de fora seria eterno, mas a torneira simplesmente secou. Conversei com uma corretora especializada no mercado de altíssimo padrão, que me revelou algo preocupante. Em vários projetos ainda na planta, os compradores estão simplesmente desistindo e abandonando seus depósitos iniciais. Estamos falando de pessoas que já desembolsaram 20, 30 ou até 40% do valor de imóveis multimilionários e que agora preferem perder essa fortuna acumulada a ter de quitar o restante do saldo devedor. Por que tomariam uma decisão tão drástica? Por que os investidores estão fugindo de Dubai? A resposta para essa fuga em massa é dolorosamente simples. Esses compradores sabem muito bem que seus imóveis já não valem o preço que pagaram por eles. O mercado imobiliário virou com uma brutalidade inesperada. O retorno sobre o aluguel despencou de impressionantes 10% há uma década para modestos 4 ou 6% hoje em dia. E atenção, pois esses números são maquiados. Eles não consideram as taxas absurdas de manutenção, os custos de refrigeração para o calor do deserto e os meses em que o imóvel fica desocupado. Investiguei o caso de um investidor que tenta vender um imóvel no Dubai Marina há 8 meses, tendo já reduzido o preço de venda em 15%. E quer saber a verdade mais assustadora? Ele ainda não recebeu uma única proposta firme de compra nesse período. Esse não é o comportamento de um mercado saudável. É o retrato de um setor em estado de alerta máximo. Enquanto isso, o governo adota uma estratégia de fuga para frente, anunciando megaprojetos cada vez mais surreais. Outra ilha em formato de palmeira, edifícios giratórios e cidades inteiras dentro de cidades. O objetivo político é óbvio: estampar manchetes globais e sustentar o mito do crescimento infinito. No entanto, as minhas fontes locais confirmam que muitos desses anúncios são pura fumaça, maquetes virtuais criadas apenas para o Departamento de Relações Públicas. Essa fachada deslumbrante é o ímã que atrai turistas e grandes corporações internacionais, mas a lacuna entre a fantasia vendida e a realidade prática está se alargando de forma veloz. Na era digital da informação em tempo real, as rachaduras físicas e financeiras não podem ser ocultadas por muito tempo. Quando visitantes desembarcam esperando ostentação e se deparam com hotéis vazios e placas de venda por toda parte, eles compartilham essa verdade nas redes sociais. A reação desesperada do governo é injetar fortunas para comprar a opinião de influenciadores digitais, mas não se resolve uma crise de infraestrutura e uma bolha imobiliária gigantesca com filtros bonitos de internet. Não importa se as suítes de luxo dos hotéis estão cheias ou completamente vazias, o fato é que o tempo está se esgotando rapidamente e as planilhas financeiras não mentem. Se olharmos para trás, no ano de 2009, Dubai esteve literalmente a um único passo de decretar falência total. Naquela época, apenas um resgate desesperado de última hora vindo de Abu Dhabi evitou o colapso e manteve os arranha-céus flutuando. Hoje, 15 anos depois, nós estamos vendo esse mesmo cenário se repetir de forma assustadora. A estrutura da dívida mudou, claro, mas a raiz da crise continua idêntica. Toda essa metrópole foi erguida com bilhões emprestados, apostando em um futuro de crescimento infinito que, na verdade, nunca chegou. Atualmente, as grandes corporações estatais como a Nakheel e a Dubai Holding carregam em suas costas dívidas colossais de bilhões de dólares.
Minhas investigações revelam que a maior parte desse montante colossal foi refinanciada de forma estratégica. Eles estão empurrando os prazos finais com a barriga, implorando por termos mais brandos apenas para ganhar um pouco de fôlego temporário. Porém, o grande perigo é que esses débitos não evaporam. Eles continuam bem ali, acumulando juros exorbitantes e esperando silenciosamente pelo dia da cobrança inevitável. Quando o turismo de elite e as vendas de imóveis de luxo não batem as metas mirabolantes do governo, o castelo de cartas balança. O preço político de um novo resgate de Abu Dhabi seria alto demais para Dubai suportar. Toda a identidade extravagante de Dubai foi construída com base na ideia de independência total. Ela se vende como aquela vizinha ousada e moderna que se recusa a seguir o conservadorismo rígido das outras nações do Golfo Pérsico. Por isso, rastejar de joelhos implorando por ajuda financeira não é apenas um problema de caixa, é um golpe brutal no coração da sua marca globalizada. Enquanto os líderes tentam salvar as aparências nos escritórios luxuosos, nas ruas poeirentas a realidade é devastadora. Os trabalhadores imigrantes são os que mais sofrem sob o peso dessa crise invisível. Eles vivem presos a vistos de trabalho rigorosos, vinculados diretamente a patrões implacáveis que controlam suas vidas em um sistema que pune qualquer falha. Se você quiser entender em profundidade como essas forças estão redesenhando o mapa do poder no Oriente Médio, convido você a dar uma olhada nos detalhes que deixei na descrição ou no primeiro comentário fixado. Quando o Império Econômico começa a rachar, a base da pirâmide é sempre a primeira a ser esmagada. Eu conversei pessoalmente com funcionários de hotéis de 5 estrelas que não recebem um único centavo de aumento há mais de 5 anos, enquanto a inflação devora seu poder de compra. Também entrevistei operários da construção civil que passaram meses sem ver a cor do salário, porque as incorporadoras simplesmente ficaram sem dinheiro vivo no meio das obras monumentais. Até nas boutiques de grife, o desespero é visível. O que as campanhas publicitárias escondem às 7 chaves sobre o mercado de trabalho em Dubai é a total e absoluta falta de direitos para os estrangeiros. Por lá, qualquer contrato pode ser rasgado de uma hora para outra, sem aviso prévio ou misericórdia. No instante em que seu visto de trabalho é cancelado, a contagem regressiva começa. Você tem exatamente 30 dias para conseguir um novo emprego formal, ou será expulso imediatamente do território. Não existe seguro-desemprego, fundo de garantia ou qualquer rede de apoio social. É uma linha tênue entre o luxo e a ruína absoluta. Recentemente, me deparei com a história dramática de um gerente de restaurante libanês que vivia lá há 12 anos, com filhos na escola e toda uma vida estabelecida. O restaurante de padrão médio que ele gerenciava em Jumeirah viu o faturamento despencar 40% nos últimos 2 anos. Agora, com as portas prestes a fechar, tente imaginar o tamanho do desespero desse homem. Ele terá apenas um mês para empacotar 12 anos de memórias e abandonar o país. O mais assustador é que essa tragédia pessoal não é uma exceção isolada, mas sim a regra cruel de Dubai. Dezenas de milhares de imigrantes vivem sobre uma corda bamba psicológica permanente, a apenas um tropeço financeiro da deportação imediata. Naturalmente, as autoridades locais jamais vão publicar estatísticas reais de desemprego para os expatriados. Fazer isso seria arruinar a imagem reluzente que custa fortunas em propaganda internacional. Não estamos presenciando um êxodo em massa escandaloso que vai parar nos jornais, mas sim um gotejamento constante e silencioso. Profissionais altamente qualificados vindos da Europa ou dos Estados Unidos em busca de paraísos fiscais estão descobrindo uma dura realidade. A vantagem financeira de viver em Dubai está evaporando dia após dia. Da mesma forma, os operários da Ásia Meridional que migraram com o sonho de enviar dinheiro para suas famílias bateram de frente com uma muralha inflacionária. Os salários já não cobrem quase nada. Diante de aluguéis residenciais abusivos que sobem sem parar e de um custo de vida astronômico, aquele sonho dourado de enriquecer rapidamente virou uma batalha diária pela sobrevivência básica. Mas vamos analisar juntos o que tudo isso realmente representa para o futuro geopolítico de Dubai. Quer o governo admita ou não, a cidade está presa em uma encruzilhada histórica sem precedentes. Aquele mantra arrogante das últimas 2 décadas que dizia para construir que os clientes viriam, simplesmente bateu no teto. É uma lógica elementar de mercado. Você não pode continuar inaugurando milhares de quartos de hotel e arranha-céus residenciais se os edifícios atuais estão vazios. É ridículo insistir em projeções fantasiosas de 10% de crescimento anual quando a vida real mal entrega metade disso. Quais caminhos restam para Dubai agora? Nenhum deles é indolor ou fácil de executar sem perdas severas.
É verdade que Singapura conseguiu fazer essa transição com sucesso absoluto? No entanto, Singapura possuía um sistema jurídico extremamente sólido, estabilidade política genuína e uma mão de obra local altamente qualificada. Honestamente, Dubai não possui nenhuma dessas vantagens estruturais no mesmo patamar competitivo. A outra saída inteligente seria aceitar um ritmo de desenvolvimento mais lento e sustentável, abandonando as obras faraônicas criadas apenas para gerar manchetes na imprensa internacional. Mas isso exigiria que a monarquia admitisse publicamente que o modelo atual está falido. Como bem sabemos, governos autoritários que vivem de projetar poder absoluto quase nunca confessam fraqueza, de livre e espontânea vontade. Eles podem decidir dobrar a aposta, continuar cobrindo o deserto com concreto, injetar somas absurdas em agências de marketing e rezar fervorosamente para que os ventos da economia global soprem a seu favor. Eles preferem torcer para que turistas chineses substituam a classe média europeia ou que bilionários indianos sigam lavando fortunas em suas propriedades à beira-mar. Sejamos realistas aqui, isso não é um planejamento macroeconômico sério, é apenas uma prece desesperada fantasiada de plano de negócios. O mais provável é que o governo empurre o problema de qualquer jeito, remendando o rombo fiscal com reestruturações de dívidas, dinheiro público e novos resgates secretos de Abu Dhabi nos bastidores do poder. A cidade não vai se transformar em um deserto fantasma do dia para a noite, mas certamente deixará de cumprir as promessas de riqueza mágica que vendeu ao planeta. O sonho dourado está evaporando para dar espaço a uma realidade melancólica, uma metrópole comum travando uma batalha feia contra suas próprias contas e presa em uma profunda crise existencial. A raiz dessa tragédia iminente é que Dubai é alimentada puramente por marketing e percepção internacional. Las Vegas suporta crises porque tem um propósito claro de entretenimento. Singapura opera sem precisar ostentar o luxo supérfluo. Mas o motor de Dubai é a ilusão de ser extraordinária. Se o glamour desmoronar, o império também ruirá rapidamente. Hoje em dia, graças à velocidade avassaladora das redes sociais, a erosão desse império de vidro está exposta em tempo real diante de nós. Vídeos de influenciadores mostrando hotéis 5 estrelas totalmente vazios, trabalhadores expondo as condições abusivas a que são submetidos e investidores estrangeiros amargando prejuízos imensos. O Ministério da Propaganda de Dubai já não consegue amordaçar a internet como fazia há 2 décadas. A verdade está vazando por todas as frestas do sistema. Na economia mundial, a realidade pode ser maquiada temporariamente, mas ela sempre cobra conta. Quartos vazios não pagam juros acumulados. Trabalhadores deportados não constroem o futuro e as planilhas fiscais não aceitam ilusão. Tudo o que vemos agora são mais obras faraônicas inviáveis e campanhas de publicidade vendendo promessas vazias que perderam a conexão com os fatos reais. Enquanto comerciantes locais enfrentam a ruína e investidores correm desesperados em busca de uma saída segura, os jornais oficiais controlados pelo Estado insistem que tudo caminha maravilhosamente bem. Toda a fundação de Dubai repousa sobre uma mentira espetacular, a ficção de que é possível crescer indefinidamente em um deserto hostil e finito. Durante algum tempo, a torneira de dinheiro jorrou sem parar e os arranha-céus rasgaram as nuvens. Mas hoje, essa miragem corporativa está se desintegrando no ar, revelando um poço profundo de dívidas que precisam ser quitadas. A verdadeira e oculta história de Dubai hoje não se encontra nas suas torres espelhadas e resorts paradisíacos, mas sim no abismo escancarado entre a propaganda estatal e a realidade das ruas. Um abismo econômico e humano que se tornou impossível de esconder debaixo do tapete. Se você, assim como eu, deseja ir além da superfície e analisar detalhadamente os dados macroeconômicos e relatórios financeiros confidenciais que sustentam esta investigação jornalística, convido você a explorar os links exclusivos que deixei destacados na descrição do vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. O nosso compromisso será sempre buscar a verdade por trás do espetáculo do poder.